Olá, eu sou o Marcos Pieri, sou formado em cinema e em publicidade e propaganda pela PUC-Rio e trabalho aqui na Racor Produções, uma produtora carioca já de longa estrada e que produziu mais de 14 longas-metragens, além de séries, videoclipes, curtas e faz produções originais aqui para o nosso canal do YouTube. E eu tô aqui para falar um pouquinho em 4 aulas sobre como você consegue ter a sua ideia, colocá-la no papel e apresentar através de um pitching para uma produtora. O começo de tudo é sempre através da... Não. Tudo começa com uma tríade de conceitos que vão perpetuar durante o seu projeto, durante as mais diferentes fases em que ele tiver. É sempre importante trabalhar esses 3 conceitos para conseguir chegar numa ideia mais elaborada e melhor desenvolvida. Nós temos o domínio, o indivíduo criativo e o campo. O domínio é o conhecimento de mercado e o domínio das habilidades para você poder desenvolver uma novidade. O campo é o conjunto de espectadores, consumidores e especialistas do mercado que vão validar essa novidade que você vai estar apresentando. E o indivíduo criativo é o conjunto de talentos que vai apresentar essa novidade para o mercado. Ou seja, o indivíduo criativo precisa ter domínio sobre as suas habilidades para poder apresentar uma novidade para o campo. Bom, tive uma ideia. E agora? O que eu faço? A ideia é a matéria-prima de qualquer produção audiovisual. É a partir dela que você vai conseguir elaborar melhor o seu projeto e efetivamente chegar numa produtora para conseguir realizar esse produto. Ideia, todo mundo tem. Depois de alguns chopes, de umas biritinhas, todo mundo tem uma ideia mais genial do mundo. É incrível. Porém, como que você consegue elaborar ela melhor para conseguir chegar com uma ideia concisa e forte dentro do mercado? Existem 5 preceitos básicos que você pode trabalhar em cima da sua ideia para conseguir desenvolver ela um pouco melhor e entender efetivamente o que ela traz de inovador. Inovação é a palavra-chave para qualquer produção audiovisual. É o que a gente deve buscar e sempre estar procurando. Principalmente hoje, em que a tecnologia e o audiovisual estão atrelados completamente e elas ficam constantemente sendo atualizadas e apresentando novas inovações. Novas inovações é redundante. Principalmente hoje, que a tecnologia e o audiovisual trabalham de mãos dadas e sempre apresentam inovações e novas formas de se filmar e de se fazer cinema e audiovisual. Os 5 preceitos básicos são pesquisa, incubação, insight, elaboração e avaliação. Não necessariamente nessa ordem, mas você pode trabalhar com eles para conseguir fazer e elaborar a sua ideia de uma maneira mais concisa e fazer ela ficar mais encorpada. E não ser meramente uma ideia abstrata de algo que você pode considerar genial, mas que efetivamente dentro do nosso mercado audiovisual acaba sendo um pouco... né? Bom, eu tive uma ideia e agora eu vou começar a pesquisar um pouco mais sobre isso. Vou ir atrás do que já tem no mercado, sobre o que já existe, sobre o tema, me questionar se eu consigo ter respaldo suficiente de conhecimento para desenvolver melhor essa ideia. A partir desse momento, você entra numa fase de incubação, como um pão que fica fermentando. Você deixa aquela ideia maturando para conseguir chegar na melhor versão possível dela, de certa maneira. O insight é realmente a capacidade de exercício que o seu cérebro adquire de conseguir perceber coisas que outras produções no mercado que existem, algumas referências, enfim, outras concorrências suas dessa sua ideia, para que ela tenha novidade, para que ela tenha inovação. É você perceber que ninguém na padaria está fazendo pão com calabresa. A elaboração é efetivamente o labor do roteiro, é o ato de escrever, é o ato de praticar. Assim como um atleta pratica e treina para ir nas Olimpíadas, o roteirista tem que escrever, tem que praticar, tem que treinar também. A elaboração é realmente isso, é você conseguir sempre exercitar o seu músculo cerebral. Músculo cerebral, isso existe? Músculo é um órgão, então o órgão cerebral. E a avaliação é o retorno
que o campo, lembra do campo que eu falei lá atrás? Que o campo vai te dar. Seja alguém do mercado, seja um produtor, seja um amigo, seja sua mãe, seja seu pai, seja sua irmã, alguém que dê um retorno sobre a sua ideia. Na nossa indústria, na nossa área, a gente tem que estar acostumado a compartilhar o nosso conhecimento, a nossa ideia, o nosso produto. Não existe roteiro ou ideia que seja construída por si só. Depois de você trabalhar a sua ideia efetivamente no cronograma de desenvolvimento, você vai seguir para uma elaboração de argumento, que é a sua história em prosa, como se fosse um conto. O que acontece nela? Para depois você partir para uma escaleta, que são as cenas que vão acontecer no seu roteiro de forma curta, e abrir, como a gente fala, abrir a escaleta para desenvolver o roteiro, que são as cenas efetivamente abertas. É sempre importante pensar que o roteiro existe um formato específico, existem programas específicos para elaborar esse roteiro e que não é apenas um preciosismo. A gente consegue medir muita coisa através do formato do roteiro, como tempo, como a quantidade de locações, a quantidade de personagens, enfim, toda uma gama de informações que vão ajudar tanto a produção, quanto a direção, quanto todos os outros setores que existem na hora da produção. Então é muito importante você sempre formatar o seu roteiro de uma forma correta. Vá atrás, tem programa de graça por aí, tem programa pago, tem curso pra caramba falando sobre isso. É muito importante você ter um roteiro que não foi escrito no Word, por exemplo. Não que você não possa ter, mas facilita muito na hora de avaliar e na hora de entender melhor qual é a sua história e como ela vai se desenrolar. Voltando para a sua ideia, para o seu conceito de ideia. Eu acho muito importante ressaltar o quesito de inovação. O que é o grande diferencial que a sua história traz? O que é que vai rechear esse seu pão maravilhoso que você está cozinhando? O que é que ninguém havia percebido isso antes? O que chama atenção? Sempre lembre disso. Tem uma frase que eu gosto muito de falar que é: não reinvente a roda. Ninguém quer refazer algo que já foi feito. Talvez o principal item desses 5 preceitos seja a pesquisa. Para você inovar, é fundamental que você estude e pesquise e encontre realmente o que já existe dentro do mercado. Você consegue entender um pouco melhor qual é o cenário atual, o que está acontecendo, o que está rolando. Para você conseguir encontrar e analisar: ah, a minha ideia tem isso que ninguém mais tem. A minha ideia está faltando isso que os outros já têm. Então, com isso, você consegue elaborar uma ideia um pouco mais encorpada, com um pouco mais de... Entendeu? É isso. Com isso, você vai conseguir elaborar a sua ideia para que ela fique mais encorpada e tenha mais peso na hora que você for apresentar para um produtor. Ela vai se tornar mais interessante, ela vai ter mais inovação e ela vai conseguir dialogar melhor. Por isso que eu vou reafirmar: estudar é essencial. Conhecer o mercado é fundamental. Bom, você elaborou sua ideia, você incubou a sua ideia, você maturou a sua ideia, pesquisou, foi atrás, entendeu o que está no mercado, o que está rolando, o que o consumidor está querendo, o que as pessoas estão procurando. E aí você vai atrás de algo muito importante, que é qual é o formato que a sua história vai ter. Para onde você vai levar a sua história? Ela vai ser um longa, uma série, uma minissérie, um curta-metragem, uma série de vídeos para o YouTube? Como você vai encontrar isso? Pesquisando sobre as telas, entendendo quais são as telas que os consumidores usam. Nós temos algumas clássicas. O cinema, que talvez é a tela mais premium que existe, em que é uma experiência coletiva. É o momento que as pessoas saem de casa e vão até o cinema para assistir a sua história e compartilhar ela com aquelas pessoas que vão estar lá. Nós temos a televisão linear, que é aquele clássico grade de programação. É uma experiência muitas vezes coletiva, pode ser individual, mas ela é uma experiência já blocada para o espectador. E nós temos a televisão / web não linear, ou on demand, como você preferir. É aquilo que a gente tem a opção de assistir a hora que a gente quiser, como a gente quiser, da maneira que a gente quiser, sem se preocupar com uma imposição externa. Dentro desse universo de telas existe um específico que é o celular. O celular tem tido um
crescimento enorme de consumo de audiovisual, de vídeos e de filmes e de séries. E ele tem uma particularidade que ele muitas vezes é uma experiência individual. É muito difícil, até pelo tamanho da tela, você conseguir compartilhar como uma experiência coletiva o que você consome no seu celular. E por estar na palma da sua mão, as pessoas têm tempo de assistir isso a hora que quiser, no lugar que quiser, indo para o trabalho, voltando da escola. Enfim, é a tela que mais permite mobilidade, mobile, e permite maior acessibilidade a conteúdo audiovisual. Então também é um formato muito específico para você pesquisar. Por que é importante a gente conhecer as telas? A partir das telas e a partir desses formatos, você vai ter uma noção de quem é o seu público espectador, para quem você vai contar aquela história, para quem é que você quer falar. Eu vou falar mais pra frente um pouquinho melhor sobre público-alvo, mas as telas definem muito como você pode construir a sua ideia e a base do seu projeto, pensando já nos consumidores de maneira geral. Os jovens tendem a consumir mais os canais não lineares e web e online. E as pessoas mais velhas têm um hábito de consumir as coisas lineares e mais fixas. Mas isso não é via de regra, porque tanto o público jovem quanto o público mais velho acabam experimentando diferentes formas. Pesquise quem é o público de cada tela, como que funciona. Mas no fim das contas, o que vai definir o seu formato é a sua história. O que a história pede? A história pede que seja uma série, a história pede que seja um longa-metragem, a história pede que seja uma minissérie. Você precisa respeitar o que a história está pedindo e qual é o fôlego que ela tem. Não adianta você vir com uma ideia e vendê-la como uma série porque tá todo mundo assistindo série. Isso não é o importante. O importante é se a sua história tem fôlego para ser uma série. Ou ela pode ser uma minissérie. E não tem problema. As telas são importantes para você conhecer melhor o que o público está querendo, o que o público consome nesses lugares. Mas o que vai definir o seu formato efetivamente é a sua história. O que a sua história pede? Bom, gente, espero que vocês tenham curtido essa introdução e a gente vai falar um pouco mais sobre essa loucura que é tirar a sua ideia do papel. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, é muito importante pra gente ter esse feedback de vocês. Siga a gente nas nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Ah, e fique em casa. E use máscara.